Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Clara Mendonça, estou aqui com a Tainá Costa, somos profissionais da psicologia e fazemos parte do Alento Sem Fronteiras, onde a gente fala sobre vários assuntos relacionados à imigração. E é isso que nos traz nesse vídeo aqui hoje. A gente vai falar de um assunto muito importante, que é sobre as 7 perdas do luto migratório. E nós nos baseamos na nossa formação na terapia cognitivo-comportamental, e para criar esses vídeos, a gente busca também outras referências, que nos levou ao nosso autor de hoje, que fez essa teoria das 7 perdas do luto migratório. Mas antes, vamos começar no começo. O que é o luto migratório? Quando a gente fala em migrar, a gente pensa logo na coisa boa do processo. Vem a parte dos sonhos, aquilo que a gente espera encontrar, e muitas vezes a gente não pensa nas dificuldades. Claro que a gente não pode pensar só nas dificuldades, mas a gente precisa equilibrar ali para nos preparar para o que vem. O conceito de migrar envolve várias perdas ao mesmo tempo, e isso causa uma sobrecarga psíquica. Se a gente não olha com cuidado para isso, se a gente não reconhece, a gente pode até confundir com fraqueza pessoal. Pode ser aquela saudade que dói de um jeito diferente do que a gente está acostumado, pode ser aquela falta de identificação do lugar onde estamos, pode ser aquela dúvida que passa na cabeça de todo imigrante: será que está valendo a pena mesmo, né? Saber reconhecer é o primeiro passo. E a gente está aqui, então, para ajudar nesse processo, né? O que consiste, então, no processo natural ali, que todos os imigrantes podem passar, se deparar com ele? Claro que em diferentes níveis, né? Nem todas as pessoas são iguais, mas é importante que a gente olhe com cuidado e que a gente aprenda a reconhecer quando a gente passa por uma situação atípica. Falando do autor, né, quem é a pessoa que estudou e elaborou essa teoria? O nome dele é Roseba Achoureg. Ele é um psiquiatra, professor de espanhol, ele atua na Universidade de Barcelona e ele fundou um serviço de atenção psicossocial ao imigrante refugiado. Então, é uma pessoa que dedicou a sua vida e dedica a uma pessoa que está viva. E ele é referência mundial quando a gente vai estudar os impactos emocionais do processo de imigração. A teoria que ele elaborou, que a gente fala na sequência, aproveito para chamar então a Tainá para começar os primeiros tópicos. Olá, pessoal, dando continuidade aqui ao que a Clara está falando, eu vou começar o primeiro tópico aqui das 7 perdas do luto migratório. Vou estar falando aqui sobre a perda da família, mas antes de entrar nesse tópico, eu gostaria de falar que o luto migratório, ele não significa que a migração foi um erro, mas nós precisamos nos colocar em um local de refletir que são muitas mudanças acontecendo ao mesmo tempo. Então, com muitas mudanças, tem muitas coisas aqui internamente para nós estarmos elaborando, né, para nós estarmos ajustando nessa nova vida, nessa nova dinâmica, né, no novo país, esse processo de adaptação. E quando a gente fala desses processos de perda, o primeiro é a perda da família, que no caso da questão familiar mesmo, o nosso núcleo familiar, mas também envolve o nosso entorno, né? Que no caso o mundo familiar também está contemplando nossa rotina, as comidas típicas, as nossas festividades, tudo aquilo que é familiar, tudo aquilo que é rotina, tudo aquilo que nós já estamos familiarizados, acostumados no nosso dia a dia e que de uma hora para outra passa a ser diferente. As festas tradicionais começam a ser outras, as datas comemorativas começam a ser outras, sem contar a perda mesmo do contato direto que nós estávamos acostumados com os entes queridos. Não quer dizer que nosso vínculo ele vai ser perdido, porque hoje nós temos muitas formas, principalmente com a tecnologia, de nós estarmos cultivando esses vínculos, mas a gente sabe que é diferente. É diferente de eu estar presente, de fato, ali naquele momento, de algumas situações, eu conseguir aproveitar, né, da forma como eu gostaria.
E quando a gente entra nesse processo de luto das perdas, dessa novo processo de adaptação, inclui muito isso, daquilo que eu estava familiarizado, da culpa que muitas vezes ela começa a se fazer presente, principalmente quando se diz respeito, né, com relação a essa questão familiar. Muitas vezes a gente escuta muitas pessoas relatando, né, que sentem essa culpa por ter deixado os pais sozinhos, com relação a um dever, que muitas vezes começam a pensar dessa outra forma, enquanto que para outras pessoas pode ser diferente, né? Aqui eles observam que é uma oportunidade, por exemplo, de dar uma vida melhor financeiramente ali, de proporcionar uma estabilidade para os seus familiares que até então eles não conseguiam. Então, quando a gente fala sobre todas essas questões aqui do luto, a gente está abordando uma falta que ela pertence ali ao cotidiano e que ela vai se fazendo presente em várias áreas da vida desse imigrante. E agora nós vamos falar sobre o segundo luto imigratório. Bom, vamos falar agora sobre a perda da língua. A gente sabe que não conseguir se expressar é como perder uma parte da nossa identidade. Tem muitas palavras que só ficam comuns ali quando a gente fala no nosso idioma. Tem até um filme do Paulo Gustavo que ele fala: não vejo a hora de chegar no Brasil para poder falar um palavrão brasileiro, que é como eu gosto de me expressar. Parece que quando a gente está com raiva, quando a gente está muito feliz, tem coisas que só conseguem expressar o nosso sentimento quando a gente fala a nossa língua materna. E a construção da língua faz parte também da construção do modo em que as pessoas pensam. Então, além das dificuldades linguísticas, mesmo barreiras como idiomas, mesmo falando, por exemplo, em Portugal, ou outros países que também falam a língua portuguesa, cada cultura conseguiu construir a maneira de pensar através da língua, né? Um está ali dependendo do outro, e isso é uma barreira, né? É uma dificuldade mesmo, como eu disse, nesses casos em que a gente vai migrar para um país de língua parecida ou igual com o nosso, enfrentamos, e essa escala aumenta à medida da distância com o nosso idioma, né? Quem vai para o Japão, quem vai para a China, quem vai para a Alemanha, né? Idiomas muito diferentes daquilo que a gente está acostumado. Algumas coisas que a gente pode fazer também nesse sentido é entender que, de fato, né, trabalhar a autocrítica vai nos ajudar a evoluir. Tem coisas que só vão fazer mais sentido ali no nosso idioma materno, que é como a gente foi habituado, mas isso não quer dizer que somos inferiores, né? A gente sabe que essas coisas podem atrapalhar ali, ser uma barreira no modo como a gente se relaciona, mas entender faz parte desse processo de aceitação. Falando agora do terceiro ponto, que é a perda da cultura, está tudo muito relacionado, né? Um ponto está ligando o outro, porque quando a gente fala entre cultura, é ficar entre mundos. A cultura natal ainda vive na gente, a gente sente ela aqui no quentinho do coração, mas parece que ela está deslocada nesse novo contexto. A gente não tem as festas que a gente gosta, a gente não tem a nossa comida preferida, a gente não ouve, às vezes, a música que a gente gosta tocando ali na rua, ou o show que a gente gostaria de ir, e as coisas parecem que não fazem muito sentido, né? Quando a gente está falando de cultura, a gente sabe que é, é muito diferente, por mais que os brasileiros estão dominando o mundo, e a gente tem muitos brasileiros aí fazendo suas comunidades brasileiras, mas é algo muito difícil de transferir, né? A gente consegue muito conteúdo brasileiro em vários lugares, mas não vai ser a mesma coisa ali, isso faz parte do processo natural. Trabalhar, então, a integração identitária. A gente não é mais a mesma pessoa que saiu de lá, mas a gente também não é uma pessoa que está nessa nova realidade. A gente está nesse meio do caminho e a gente precisa, então, promover a aceitação de quem é essa nova pessoa que saiu lá com aquela bagagem e está encontrando outras bagagens no caminho. Mas a gente se depara muito com isso. E agora eu vou passar para a Tainá para falar sobre o tópico 4. No tópico 4, pessoal, nós vamos estar aqui abordando a perda do status social, que também é um dos tópicos aqui do luto imigratório. Então, uma das coisas que nós observamos muito dentro desse processo, né, de migrar
é que muitas vezes nós, no nosso país natal, estávamos ali, né, estudando, nos aperfeiçoando profissionalmente, só que o nosso diploma, muitas vezes, ele não vai ser reconhecido no país no qual nós iremos morar. Então, essas qualificações, o nosso tempo de experiência, todo o nosso percurso profissional que nos custou tanto, quando a gente chega em um novo local, muitas vezes, naquele primeiro momento, o mesmo valor. Alguns profissionais, dependendo do país onde vão estar atuando, eles conseguem essa abertura, eles conseguem validar o seu diploma, mas nós também sabemos que existem profissões que não são reconhecidas, né, em alguns países. Então, a pessoa, ela vai já muitas vezes compreendendo que tem esse processo de transição de carreira, e é muito complicado, porque mesmo você compreendendo isso, uma coisa é você, eu entendo isso, eu entendo que vai ter um percurso que eu vou precisar para validar, para chegar até o momento, né, profissional que eu estava no Brasil, até porque, até mesmo para o momento que estávamos anteriormente, nós tivemos um percurso, né, nós passamos tempo ali estudando, nos aperfeiçoando para chegar onde nós estávamos. Então, apesar de nós compreendermos isso racionalmente, muitas vezes, quando estamos vivenciando, é diferente. É diferente, tanto que dependendo da pessoa, isso pode estar interferindo muito, até mesmo na questão da sua autoimagem, da sua autoestima, de como a pessoa processa e lida com todas essas transformações, porque aí vem uma outra questão, essa questão do status social. Se você estava, por exemplo, em uma profissão na qual você se especializou, se você tinha um cargo bom, e aí nesse processo de imigração você vai trabalhar em uma área que não exige determinada qualificação, pode ser que você perda ali o poder de compra. E quando você começa a colocar ali na balança, né, está valendo a pena, se não está, muitas pessoas que estão nesse momento de vida começam a trazer outras questões para o fato de permanecer, né, de ter escolhido, mesmo sabendo que ia ter essa transição, mas tem outras questões que são mais importantes para a pessoa naquele momento, com relação, muitas vezes a gente escuta falando sobre a segurança, proporcionar um estudo de qualidade, muitas atividades ali para os filhos, uma nova experiência mesmo, né, que gostariam de estar proporcionando para a família, que muitas vezes não conseguiam no seu país anterior. Então, tem uma questão muito abrangente, tanto que, como a Clara estava falando aqui nos tópicos anteriores, da perda da cultura, da perda da língua, que uma coisa vai se interrelacionando, né, com a outra, nós percebemos muito isso aqui dentro desses tópicos, né? E uma das questões que nós podemos estar trabalhando, e eu e a Clara, nós vamos estar, de fato, né, colocando isso em prática no nosso grupo terapêutico, é justamente como lidar, porque tem certas coisas que nós compreendemos, nós estamos aqui falando, né, fazendo essa psicoeducação com vocês, mas a partir desse momento de compreensão, a partir desse momento que a gente, de fato, né, está compreendendo todas essas questões que envolvem esse processo de adaptação, esse processo de luto, essas perdas, essas faltas que nós sentimos, o que que nós podemos estar fazendo, né, para estar lidando, por exemplo, com relação a essa questão. Dentro da terapia cognitivo-comportamental, a gente pode estar trabalhando muito a questão da reestruturação de autoimagem, né, para a gente ver também com relação a esse reforço dos nossos valores pessoais, compreendendo todo esse processo, né, como que essa pessoa se vê, como que tem sido essa experiência, para justamente ir trabalhando isso de forma mais profunda. E nós entramos também aqui no quinto tópico, que é a perda do grupo de pertencimento. Eu falei no início ali sobre a perda familiar, mas essa questão da perda do grupo de pertencimento, ela vai além, né? Ela integra ali a questão familiar, a nossa rede de amigos, a nossa rede de apoio como um todo, porque é muito diferente quando nós vivenciamos determinadas situações em um país e quando nós vivenciamos, né, em outro país onde nós não temos aquelas pessoas, nós não temos os mesmos hábitos, e aqui com relação a essa questão de você estar distante da família, dos amigos e do processo que é para construir
Por exemplo, você construir uma nova rede de amigos, com pessoas que realmente tenham familiaridade ali com você, com as coisas que você gosta. Isso acaba trazendo um sofrimento muito grande nessa parte aqui da perda do grupo de pertencimento. Agora, Clara, me veio até aqui na mente algo que eu acho que você pode até contribuir, que quando a gente fala dessa parte da perda do grupo de pertencimento, entra muito a questão da perda da rede de apoio. E eu vejo muitas pessoas comentando, falando sobre determinados momentos da sua vida, e me veio à mente aqui na época como que era, por exemplo, na maternidade. Quando eu vi isso, né, com pessoas próximas no meu país, tendo toda essa rede de apoio, de família, de amigos, de como que era essa vivência, e você já vivenciou isso em um outro contexto, né, como mulher imigrante. Conta um pouquinho como que isso influenciou, essa falta de rede de apoio, como que foi isso para você? Olha, isso daria uma live só sobre o tema. É bem desafiador, né? Eu não me imaginava sendo mãe tão cedo, fui mãe e longe de toda a minha rede de apoio familiar e de amigos. Tenho amigos aqui, pessoas que me ajudaram muito, mas que não moram exatamente na mesma cidade que eu. E a gente sabe que faz toda a diferença quando você precisa ficar ligado 24 horas no processo ali da parentalidade, né? A chegada de um novo bebê é algo que muda completamente a nossa vida, que desafia a gente em coisas que a gente não estava acostumado antes, né? Nos desafia de formas diferentes do que a gente estava acostumado. E é bem o momento que a gente quer ter pessoas juntinho da gente, principalmente quem já passou por isso, né? Quem já teve filhos. Mas também pode ser uma oportunidade da gente se conectar com pessoas que passaram por isso e que podem nos ajudar aqui. Então, comecei a frequentar mais grupos de mulheres que tinham filhos, imigrantes. Então, a gente pode ajudar esse processo, né, esse tópico, que é a perda do grupo de pertencimento, em uma oportunidade, quando somos imigrantes. Quem passou por isso que pode ajudar? A maternidade no dia a dia é muito isso, né? Eu brinco que às vezes a gente vai fazer amizade com amigas mães que estão passando por isso, mas se for mãe de criança grande, ela já não vai entender aquilo que a gente está passando, porque as crianças mudam muito, né? Então, se conectar com pessoas que estão passando por isso pode ajudar, e é uma oportunidade de trabalhar um pouco esse ponto ali na prática. Sim, ótima contribuição, claro. Eu estava aqui refletindo também sobre essa questão e me veio também à mente outro exemplo que inclui nós duas aqui, porque o que que acontece? Muitas vezes nesse processo aqui de criar, né, novas conexões, de fato, né, interagir de uma forma ali mais presente dentro da cultura, o que que faz muita diferença quando você chega no grupo ali do trabalho, no grupo de estudos, isso acaba fazendo com que, eu vou fazer um mestrado, né, eu vou fazer determinada coisa naquele país, eu tenho um contato, né, um contato diferente ali. Começo a aumentar essas redes e tudo, eu me proporciono esse momento mesmo que não seja essa prioridade, mas tem. E no meu caso com o da Clara, nós duas mudamos e trabalhamos de forma remota para o Brasil. Então, tem essa questão, a gente não veio trabalhar aqui, a gente não veio estudar. Então, quando a gente começa a ver essa questão da perda do grupo de pertencimento, é interessante a gente começar a pesquisar sobre locais ali para que a gente venha gerar conexões. Eu e a Clara nos conhecemos em um grupo de mulheres brasileiras que estão aqui em Portugal, e essa foi a nossa conexão, né? No primeiro momento online, que depois foi pro presencial, porque não moramos em cidades ali na mesma cidade, mas essa questão da gente buscar grupos no qual a gente tenha familiaridade, a gente se sinta pertencente, e tem esse grupo aqui que a gente está falando, né, que ele é de brasileiras, mas também expandir, não ficar somente no núcleo de brasileiros, mas de fato buscar grupos ali de coisas, por exemplo, às vezes uma aula, né, você vai para uma aula de Pilates, você vai para uma outra aula, no qual você vai ter contato com pessoas ali e você vai conseguir, né, se adaptar de uma melhor forma, quando a gente começa a buscar essas conexões. De fato, estar em locais que façam sentido para a gente. Perfeito, Tainá. Fico muito feliz que a gente conseguiu se conectar
em um desses grupos e que estamos aqui hoje podendo produzir esse conteúdo tão riquíssimo para as pessoas. Bom, vamos falar então agora sobre a perda da terra natal. A gente está falando agora nesse tópico de espaço físico mesmo, aquela nostalgia de não precisar nem pensar no caminho, que você já sabe chegar na padaria, já sabe chegar no mercado, já sabe chegar na casa de quem a gente costuma ter o convívio ali familiar e de amigos, das nossas raízes, do clima, daquela memória corporal mesmo, e de fato que fica no nosso inconsciente. Às vezes a gente não precisa pensar para chegar nesses lugares ou para fazer algumas coisas. E a gente migra, a gente para qualquer lugar tem que estar com o nosso celular aqui no GPS, porque a gente não sabe chegar na esquina. A gente não sabe onde é a padaria mais próxima, a gente não sabe onde é o mercado mais próximo. É um desafio e tanto, né? Porque eu ouço até alguns relatos, às vezes, nossa, aqui até o cheiro é estranho, que loucura isso. Realmente é aquela coisa física que a gente sente na pele mesmo, né? E conectar nesses pontos que a gente falou anteriormente, a gente volta às vezes falando dos outros, porque todos eles fazem muito sentido, né? A gente não está falando de uma coisa isolada, essa teoria faz sentido porque os pontos, eles se comunicam muito bem uns com os outros quando a gente está falando desses processos. Isso leva para o sétimo ponto, que é a perda da segurança física. Mas calma aí, Clara, a gente não está saindo do Brasil para fugir da violência, não leva a maior parte dos imigrantes ao processo de migração? Sim, só que a violência aqui ela muda, ela passa a ser um pouco diferente do que, infelizmente, a gente tem no Brasil, né? De assaltos com armada e outros tipos de violência. O medo aqui, né, que faz parte da perda da segurança física, está relacionado ao medo, às vezes, da deportação. A gente sabe que muitas pessoas passam por um processo de migração para tentar a vida em outros países, e muitas vezes elas não vão com os documentos em dia ali, né, elas vão atrás desses documentos para uma vida melhor. E, principalmente nos tempos de hoje, em que gravamos esses vídeos, a gente se depara todos os dias com notícias sobre deportações violentas, pessoas andando com medo nas ruas, em diversos lugares, a crescida de discursos de ódio contra os imigrantes, a xenofobia, o racismo, a violência de um jeito diferente do que a gente está acostumado. E é curioso isso, porque no Brasil, em países em que a gente está acostumado com a violência de assaltos, né, relacionados, a gente se prepara, a gente desenvolve mecanismos e se prepara para enfrentar isso, né? Ah, eu vou sair com o celular paralelo, não vou usar o celular na rua, vou deixar a carteira em casa, mas quando a gente migra, a gente não está preparado para esses processos aqui, que são diferentes daquelas camadas de proteção que a gente já desenvolveu para o tipo de violência que a gente teve até então. E a terapia cognitivo-comportamental, mais uma vez, consegue nos ajudar ali a construir estratégias de enfrentamento, como a psicoeducação com a ansiedade, contra a ansiedade, né? Ativação da rede de proteção, ter conhecimento daquilo que é o nosso direito também, né? Às vezes a falta do conhecimento nos deixa refém do que as pessoas falam por aí. E as estratégias de enfrentamento, elas são muito importantes, não só para esse tópico, mas para todos os outros que a gente vai falar aqui. E a Tainá vai trazer agora um ponto muito importante, que é como acolher essas perdas. Dando continuidade aqui ao que a Clara falou, pessoal, nesse processo de reconhecer e de acolher as nossas perdas, uma das coisas que é essencial é nós reconhecermos a nossa dor, reconhecermos o nosso sofrimento naquele momento, porque pode ser que, às vezes, quando você fale para alguém que não está vivenciando, a pessoa diminua o seu sofrimento, né? Ah, mas a pessoa olha ali no Instagram, você viajando, você indo para vários restaurantes diferentes, nas redes sociais, né? Podem ter uma percepção totalmente diferente da realidade, não vê ali os momentos no qual a Clara acabou de citar, né? Do sofrimento ali com relação a preconceito, com relação a muitas situações que desestabilizam, que a pessoa nunca tinha vivenciado, muitas vezes, no seu país natal, e começa a vivenciar situações na qual não está acostumada, não sabe como lidar, e nós precisamos reconhecer essa dor, validar de fato esses nossos sentimentos,
buscar ajuda profissional quando a gente percebe que esse sofrimento está muito intenso, quando esse sofrimento ele está muito frequente, está gerando prejuízos ali na nossa vida, as crises de ansiedade, estresse, a insônia, ela começa a se fazer presente de uma forma como não era anteriormente. E como nós estamos aqui falando para imigrantes de vários locais, uma das questões aqui que eu gostaria de falar para vocês é de vocês começarem a pesquisar essas redes de apoio. Quais são as redes de apoio? Quais são os órgãos ali que têm voluntários, no qual eu vou poder, né, contactar caso eu necessite? Qual o número ali de emergência desse país no qual eu estou? Buscar algumas universidades para ver os serviços ali. Da mesma forma que no Brasil nós temos ali as clínicas escola, né, no qual os alunos dos últimos anos estão prestando serviços, no caso de terapia, de nutrição, seja qual for ali a especialidade, nós sempre temos os estudantes. Aqui em Portugal nós também temos esses serviços, que são valores mais acessíveis, valores sociais, em alguns locais a pessoa nem paga, né, dependendo. Então é interessante você fazer essa busca para você compreender qual é essa rede de suporte que tem disponível para você, onde você pode estar buscando, né, esse tipo de serviço, a questão de nós mantermos conexões culturais, às vezes a saudade, ela é uma saudade que vai além das pessoas, você sente saudade de um prato típico, de uma festa típica, né, de celebrar ali, de como que era no seu país de origem, então buscar vivenciar isso também de uma forma adaptada, mas se isso é algo que faz você sentir muita falta, por que não? Né, celebrar ali com seus amigos. Eu até me recordei agora, claro, da questão da festa junina, né, que você relatou que já fui convidada pela Clara para esse ano, e ela já fez ano passado também com as amigas dela, e justamente trazer, porque às vezes existe a celebração, né, no país que você está de origem, mas é distinta, as comidas são distintas, as músicas são diferentes, então tem essa questão também da gente trazer um pouquinho para perto, né, da nossa cultura, daquilo que gera saudade, e compreender que com o tempo apesar dessa saudade, apesar de você sentir isso com uma frequência, essa frequência, ela muitas vezes vai diminuindo ali com o tempo, e muitas pessoas conseguem buscar, encontrar um equilíbrio, né, entre preservar ali as suas raízes e, ao mesmo tempo, abraçar, né, todas essas mudanças, o novo ali, a nova cultura, as novas festividades, consegue começar a vivenciar com essas duas questões aqui que estão presentes, né, na vida dessa pessoa. E como eu tinha comentado aqui num dos outros tópicos, eu e a Clara, além desse canal aqui, no qual nós estaremos trazendo vários conteúdos sobre saúde mental do imigrante e tudo aquilo que perpassa, né, sobre todo esse processo aqui de adaptação, nós estaremos lançando em breve um grupo terapêutico no qual nós estaremos abordando várias temáticas, né, sobre luto migratório, trazendo estratégias de enfrentamento, além da psicoeducação, falando sobre essa dificuldade no processo de adaptação, sobre crise de ansiedade e tudo aquilo que de fato está, né, na nossa vivência, que de fato nós escutamos nos relatos de pessoas próximas que estão também passando por essa experiência, né, de contato com a nova cultura, com tudo que isso repercute, né, no nosso emocional. E para você que quer ter mais contato, que quer ter mais conteúdo e saber mais sobre isso, se inscreva aqui no nosso canal, porque toda semana vai ter conteúdo novo e você vai ficar também por parte do lançamento do nosso grupo terapêutico e de outra questão que vai vir aí, que a Clara pode falar um pouquinho aí do nosso material, que vai ser online para todos os públicos, porque o grupo terapêutico vai ser voltado para a saúde mental das mulheres, mas a gente quer abranger isso para um novo material aqui que a Clara vai falar, que vai ser para todos os públicos. Pois é, gente, quando a gente se reuniu, a cabeça fervilhava de ideias, né, Tainá? E todas elas muito úteis, afinal, quando a gente fala de psicologia, a gente está falando de um papel social, e a gente sabe o quanto isso é importante na vida das pessoas, o quanto é importante na nossa vida, e de como essas coisas podem nos ajudar a ter uma vida melhor, seguindo a nossa vida de imigrante que escolhemos.
Então, além do grupo terapêutico, a gente vai ter um mini curso com estratégias mais aprofundadas sobre todo esse processo de migração, um conteúdo exclusivo, além desses aqui que a gente está produzindo para o YouTube. Então, se você curtiu esse conteúdo aqui, tenho certeza que o conteúdo do curso vai ser do seu agrado. A gente agradece muito e a gente espera vocês. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.